E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra falar o que eu achei e tudo o que você pode esperar da segunda temporada de Bridgerton. A segunda temporada chega na Netflix no dia 25 de março, mas eu já tive a oportunidade de assistir todos os episódios e tô aqui pra resumir o que eu achei e também responder algumas perguntas essenciais sobre a trama, sem dar spoilers, que vocês fizeram pra mim lá no Twitter, e eu juntei tudo, então eu vou responder algumas perguntas muito legais, enquanto dou minha opinião também, pra gente fazer um resumão de tudo que você pode esperar da segunda temporada quando ela estrear de fato. Preciso falar que as minhas expectativas eram altíssimas, porque eu amei a primeira temporada. Ainda não li o segundo livro, infelizmente, mas eu já sei o que acontece, então eu também vou me basear em algumas coisas que acontecem no livro pra comentar aqui como foi desenvolvido isso pra série. Bom, como eu disse, eu não vou comentar grandes spoilers por aqui, vou falar sim sobre um pouquinho do desenvolvimento de cada personagem e responder perguntas em geral sobre os personagens dentro da série, mas não vou revelar nenhum grande detalhe do enredo, então pode assistir sem medo de estragar a sua experiência. Se você já está muito ansioso para assistir a segunda temporada de Bridgerton e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e indicar para mais pessoas também. E se inscrever no meu canal. Eu quero também fazer um vídeo com spoilers e análise da segunda temporada inteira, falando abertamente sobre tudo que vai acontecer. E aí você consegue ficar por dentro disso, mas também tem outros conteúdos de entretenimento sempre muito legais por aqui. Com certeza você vai achar algo que você gosta. Bom, assim como os livros da Julia Quinn que inspiraram a série, a cada livro a gente vai saber um pouquinho sobre o irmão, então a cada temporada a gente vai saber um pouquinho sobre um irmão, e depois da Daphne agora a gente vai conhecer o Anthony Bridgerton, o irmão mais velho da família, que assumiu o título de Visconde depois que o pai morreu e que cuida, né, tem essa responsabilidade de cuidar da família e como ele vai conseguir achar o amor. Se você não lembra, durante a primeira temporada, o Anthony teve uma relação ali, meio que de idas e vindas e conflitos, mas também muita paixão com a Sienna, que cantava na ópera, né? Mas no final ele meio que tá desiludido, desacreditado do amor e fala pra Daphne e pro Simon que ele entendeu a dificuldade, que é o sentimento em si. Então ele vai tentar cumprir as obrigações dele, mas sem envolver o coração e o amor. E é exatamente a partir desse ponto que a gente vai acompanhar a segunda temporada. O Anthony determinado ali a encontrar uma esposa, mas ele quer alguém que cumpra os ideais de uma esposa perfeita e não alguém por quem ele se apaixone, sabe? Ele não quer envolver o sentimento. Ele quer uma esposa que saiba cuidar da casa, que seja uma boa companhia pra ele, que seja inteligente de certa forma, mas também queira ter filhos pra cuidar. Enfim, ele quer cumprir muitos requisitos, que obviamente não é assim que o namoro funciona, que o relacionamento funciona. E aí é muito legal ver como ele vai se desconstruir disso ao longo da temporada. E aí a relação principal vai ser dele com as irmãs Sharma, né? Nos livros elas são as irmãs Sheffield, mas aqui a gente vai ver uma adaptação para Sharma, e o que acontece é que elas vêm da Índia para entrar na temporada casamenteira de Londres deste ano, e aí o que acontece é que a Kate, a irmã mais velha, preparou a Edwina, que é a irmã mais nova, durante muitos anos para ser a candidata ideal da temporada de casamentos, e a Edwina tá lá pronta pra também arranjar um marido. E os dois, Anthony e Edwina, parecem formar um bom par ali. Só que no fundo o Anthony acaba se apaixonando pela Kate. Enfim, essa é a sinopse, mas tem muita coisa pra desenvolver aí no meio, e é nisso que eu vou falar. A primeira coisa que eu vou comentar aqui é que eu gosto muito de como a relação entre o Anthony com a Edwina e com a Kate se desenvolve ao longo da temporada. Dito isso, eu vou responder aqui 3 perguntas que juntam o mesmo assunto, porque tem bastante diferença dos livros, sim. A Bru, do Decker Star Love 6, perguntou: em sua opinião, a adaptação e suas mudanças deixaram a história melhor ou estragaram o que para os fãs é ótimo no livro? A Bia, do B. Featherington, perguntou: como a adaptação funciona? Ou temos que separar completamente dos livros para poder ver sem surtar? Às vezes é uma coisa boa sozinha, mas não é uma boa adaptação. Isso aí é bem importante. Mas antes de responder aqui, a Duda, do What's Rose, falou: as mudanças na adaptação
adaptação descaracterizam a história original? Sei que a essência dos personagens continua ali, mas falando de O Visconde que Me Amava, parece uma adaptação ou ficou mais perto de um novo enredo com os mesmos personagens? E aí, eu acho que aqui a gente pode falar o seguinte: o começo da história, todo o plot inicial de como eles vão se conhecer e de como as coisas vão se desenvolver, e o final é igual, entendeu? O problema são os meios pra chegar até ali. Tem cenas muito importantes que os fãs amam do casal, que vão estar ali sim, e que são muito importantes pro desenvolvimento deles, mas tem acontecimentos ali no meio que mudam bastante. A forma como eles vão chegar até o final tem muitas diferenças. Então eu diria que adapta bem a história, no sentido de manter tudo o que acontece, mas é bem diferente. E eu acho que esse diferente é pra se encaixar dentro da série como um todo, porque se você for ver, aqui óbvio, a gente tá acompanhando a história do Anthony, mas os outros personagens secundários também têm sua importância. A gente não vai ficar 100% do tempo vendo eles, sabe? Tem outras storylines ali envolvidas, e eu acho que pra fazer funcionar dentro das outras storylines, a história do Anthony e da Kate teve que mudar um pouquinho, sim. Como eu não li o livro, pra mim não fez tanta falta assim, sabe? Eu entendi todo o rumo da série, eu fiquei apaixonada pelos personagens, e pra mim funcionou. Passou credibilidade toda a história de relacionamento. Só que eu sei que alguns fãs vão sentir falta de algumas cenas, sim, mas o que eu diria é que você vá com o coração aberto, porque os personagens são maravilhosos e as histórias deles são muito bem desenvolvidas, e eu acho que isso é o principal que importa e tá lá. E aqui uma coisa bem diferente da história que eu acho que, por exemplo, acrescenta, é a história um pouco de origem, o background aí da Kate e da Edwina, né? A gente vai ver bastante da relação delas com a mãe, a Lady Mary, mas também como é o passado delas, como elas foram na Índia, a relação com os avós. A gente vai entender a mudança do sobrenome dos livros, que eram Sheffield nos livros e agora é Sharma. Tem uma explicação pra isso que eu achei bem legal. E aí esse background também faz muito sentido pra você entender por que elas estão ali, qual é o objetivo delas e qual que é o futuro que elas pretendem a partir dali. E aí duas pessoas me perguntaram sobre especificamente a relação do Anthony com a Edwina, né? Porque eu acho que nos livros isso acaba passando um pouco batido, mas aqui a gente tem de fato uma profundidade, a gente entende um pouco mais sobre por que eles foram prometidos um ao outro e como eles vão desenvolvendo essa relação a partir daí. A Gabi perguntou como é a interação do Anthony com a Edwina. Gostaria muito de saber sobre isso. E a Rafa perguntou o que você acha do tal triângulo amoroso e como é a relação entre Anthony e Edwina. Pra mim é muito bem construída, isso eu achei muito legal. A gente entende porque o Lord Bridgerton, né, o Anthony, começa a cortejar a Edwina e também porque que ela responde que sim. E a partir desse momento a gente entende porque um acaba se atraindo pelo outro, né, como a Edwina preenche esses requisitos que o Anthony espera de uma esposa e como ele também preenche o que ela tá esperando pra si, pelo futuro, mesmo com a Kate ali ao lado dela tentando influenciar algumas coisas no sentido de ser uma irmã mais velha e querer o melhor pra ela. E eu acho que um dos grandes motivos pra isso é que a Edwina é uma personagem muito incrível, é uma personagem que você gosta desde o começo, você torce pra ela. E o fato de você torcer pra Kate e Anthony ficarem juntos também é muito divisório no seu coração, porque você não quer que a Edwina se magoe. Isso eu acho muito legal, sabe? Porque não dá pra colocar uma personagem dentro dessa nova série de Bridgerton que é tão... que fala tanto sobre assuntos importantes, sobre representatividade, sobre empoderamento feminino, e colocar uma personagem ali que fique por trás de tudo. E aí, dentro disso, também é muito legal ver a relação das irmãs, sabe? Como a relação da Kate e da Edwina é muito confidente, como a Edwina confia muito nela, e por isso a Kate não pode trair a confiança dela dentro disso. Então, eu gosto muito de como tudo é desenvolvido e que faz sentido dentro da história, Edwina ficar com Anthony em determinado momento, e a Kate também não querer magoar a irmã, e você também não quer que ela fique magoada. Agora, Josephine, do Hello Bridgerton.
Bridgerton perguntou, você acha que o casal demorou demais pra acontecer? De certa forma, sim, porque tem um longo caminho que os dois precisam percorrer, justamente pelo fato de como a história vai se conduzindo, para os dois aceitarem os sentimentos e também conseguirem superar os obstáculos para ficarem juntos. Ao mesmo tempo, eu não acho isso ruim, porque eu acho que a forma da história dele se desenvolver, você vai shippando mais o casal conforme esse tempo vai passando, entendendo mais porque eles gostam do outro, porque eles sentem esses sentimentos um pelo outro. Então, pra mim, faz sentido essa demora até acontecer. É até muito engraçado o contraste dessa temporada em relação à primeira, né? Porque a gente vê o casamento da Daphne e do Simon logo no meio da temporada, e o problema deles, o conflito entre eles é outro, né? Não é ficar junto. E aqui, nesse caso, os dois, a Kate e o Anthony, têm um obstáculo, sim, pra ficar juntos, que é a relação com a Edwina. Então, o caminho pra eles percorrerem até ficarem juntos é maior, e por isso a gente vai demorar até vê-los como um casal. E pra terminar o assunto do triângulo amoroso, eu vou falar especificamente sobre uma cena que os fãs dos livros amam e que estão com muitas expectativas pra assistir. E aí, sem spoilers, vou dizer aqui o que eu achei e o que você pode esperar. A Ana Bia falou, a cena da abelha foi significativamente alterada, a finalidade dela é a mesma do livro? E a Índia Neves falou, o que você achou da cena da abelha e em que episódio eles casam? Que episódio eles casam, não vou falar, porque eu acho que é muito spoiler e vamos acompanhando aí. Mas a cena da abelha, a finalidade dela, de fato, é a mesma nos livros e é um ponto muito importante da relação do Anthony com a Kate e também o que a abelha representa na vida dele. É um episódio muito especial dedicado a isso. O que acontece ali no meio muda sim. Pra mim, eu gosto da mudança dentro da história. Eu acho que faz mais sentido e deixa a cena um pouco mais realista. E também muda a história em relação à primeira temporada, o que aconteceu com Daphne e Simon. Então, pra mim, foi uma mudança que fez sentido. Vai deixar alguns fãs decepcionados, eu sinto que sim. Mas como a finalidade dela é a mesma, tem essa conexão entre eles e é um momento também de vulnerabilidade do Anthony, pra mim foi o suficiente. Agora, bora mudar um pouquinho o assunto e falar sobre os outros personagens, porque sim, temos bastante destaque para os outros personagens, o que eu acho muito legal, porque Bridgerton já tá com a terceira e a quarta temporada confirmadas, então tem que desenvolver os outros personagens para você ficar com vontade de acompanhar os outros personagens nas próximas temporadas também, e isso eu acho que ele faz muito bem. Vamos começar falando sobre os Featheringtons, que foi algo que a Gigi, que é La Featherington, perguntou. Fala sobre o enredo deles. O que a gente sabe é que no final da primeira temporada, a família Featherington perdeu o pai, né, o grande provedor. Então agora a gente entra na segunda temporada com eles esperando quem vai substituir o antigo Lord Featherington, né? Tem uma linha de sucessão ali, infelizmente as mulheres não estão cotadas, e aí eles vão receber um primo distante que vai assumir esse papel de homem da casa e vai ajudá-las, teoricamente, aí a sobreviver financeiramente, porque elas estão sem qualquer ajuda financeira e precisam de um homem, infelizmente, ali pra coordenar a casa. E aí ele vai ter a chegada dele e a gente vai ver como ele vai se relacionar com a família e também com a sociedade de forma geral, porque ele vai ter uma importância ali, é um personagem novo que vai entrar e que vai dar uma mexida nas estruturas da alta sociedade de Londres. Dito isso, eu acho que eles têm bastante destaque, a gente vai ver bastante da mãe, né, da Lady Featherington ali, sempre muito esperta e ligeira no que ela faz, sempre buscando o benefício da família. Tem também a Prudence, vai ter um destaquezinho ali, ela vai aparecer um pouquinho mais do que ela apareceu. E claro, Penélope em altíssima, ela vai aparecer muito. E como a gente sabe, Penélope é nossa Lady Whistledown. E agora a gente vai ter uma dinâmica muito diferente da primeira temporada, que a gente não sabia quem era Lady Whistledown. Agora a gente sabe, então a gente vai entender como ela consegue as fofocas da alta sociedade, como ela tá atenta a tudo que acontece à volta dela para escrever sobre. A gente vai entender também como ela consegue imprimir todos os jornais, né, como que ela vai conseguir mandar essa informação logo de manhã para sair nos panfletinhos pela cidade, enfim, como ela consegue se disfarçar, como ela consegue obter essas informações, como ela é ótima nos negócios, isso eu acho muito incrível, ela é muito boa ali na barganha, ela consegue usar o dinheiro da melhor forma para também ter bastante lucro, e enfim, eu gosto de ver esses bastidores da Lady Whistledown que só a gente sabe, e isso vai mostrar bastante da Penélope. E aí, falando sobre Penélope, a gente tem duas relações aí muito importantes para comentar sobre, né? A primeira é com a Heloise, vou falar primeiro da Heloise, que é a melhor
amiga dela, Loise Bridgerton, e foi o que a Rina perguntou, né? Como que vai ser a relação delas, algo irá afetar a amizade. Eu acho que o principal que acontece ali, que vai afetar a amizade delas, no começo a gente vê como elas são próximas, inseparáveis, foi algo que surgiu desde a primeira temporada, né? Só que ao longo da temporada a gente vai vendo como elas estão crescendo meio que uma longe da outra, os interesses delas vão mudando. E ao mesmo tempo tem esse grande segredo da Lady Whistledown que fica entre elas, né? E eu acho que isso também afasta um pouquinho a Penélope e também afasta um pouquinho a Heloise, porque a Heloise é muito determinada em descobrir quem é a Lady Whistledown e a Penélope é algo que ela quer tirar completamente da frente, e aí acaba surgindo algumas coisas que elas não conseguem se conectar mais. Dito isso, eu gosto muito das cenas das duas juntas, eu acho que as duas sempre acrescentam uma outra. É muito legal como uma ajuda a outra também. A Heloise traz pensamentos que a Penélope até incorpora na Lady Whistledown. A Penélope também dá muitos conselhos pra Heloise durante a jornada dela, que a Heloise agora é o ano dela debutar na sociedade também. Então, em meio a tudo isso, que ela é uma pessoa muito forte e determinada, ela tem que encarar essa busca por um marido, que é algo que ela não quer, e a Penélope tá ali pra apoiar. Então eu gosto muito do desenvolvimento das duas e da história das duas, enfim, são maravilhosas. E tem um personagem que nas especulações as pessoas estavam querendo saber quem que ele ia ser, né? Um personagem que não tá nos livros, foi criado pra série, que é o Theo Sharp, que ele é uma pessoa que trabalha na tipografia que imprime os panfletos da Lady Whistledown. Ele vai ser também bem importante na história da Penélope e da Heloise, e que, assim, pra mim foi um personagem, uma surpresa muito legal, eu gostei bastante dele, eu acho que as pessoas vão gostar também. E aí, terminando de falar sobre Penélope, vamos falar da outra relação de Penélope, que é Colin, né? A Lady Dudes Ramos perguntou: as Pauline Stans vão chorar ou rir no fim da temporada? E essa é uma pergunta muito boa, porque os dois, com certeza os dois, a Penélope e o Colin têm momentos muito fofos ali, né? A relação deles vem se desenvolvendo desde a primeira temporada, a Penélope é apaixonada por ele desde o começo. Tem alguns erros ali no caminho, mas a gente vai ver que a Penélope e o Colin continuaram conversando através de cartas, mesmo durante a viagem dele pra fora. O Colin não é tão presente nessa segunda temporada, justamente por conta das viagens, mas quando ele aparece, a maior parte dos momentos que ele aparece é em relação a Penélope. E aí tem algumas coisas ali que são muito fofas e tem algumas coisas que faz você segurar o seu coraçãozinho e ficar com um coração partido. De toda forma, o último episódio é altos e baixos de emoções aqui em relação aos dois. Fica aí o aviso sem spoilers. E aí, falando sobre o último episódio justamente, vou ler algumas perguntinhas em relação a isso pra gente responder. A Lady Ho perguntou: o final da temporada deixa o gancho pra próxima temporada, que de acordo com os livros é a do Benedict. E a Débora perguntou: teve algum gancho nessa temporada para o próximo livro, que é o Benedict? Sim, teve, mas ao mesmo tempo teve ganchos para todos os personagens, que você até se pergunta se a próxima temporada de fato vai ser sobre o Benedict, faz sentido, ou se vai ser sobre os outros personagens ao mesmo tempo também, sabe? Como justamente já tem a terceira e a quarta temporada confirmadas, eles conseguiram agora deixar muitos finais abertos, isso acontece. O Benedict fica aqui o ponto principal, que ele é um personagem maravilhoso nessa segunda temporada. Ele aparece mais, ele tem mais destaque. Quando ele aparece é muito gostoso de assistir. Ele é engraçado, ele é debochado, mas ele também segue os sonhos dele. A gente vai ver ele seguindo muito desses sonhos. Mas ainda não tem nada em relação ao par romântico dele especificamente, que as pessoas conhecem nos livros. Mas o desenvolvimento do personagem é tão bom que você fica de fato ansiosa pra conhecer mais sobre ele na próxima temporada, se de fato for sobre ele, porque ele é um personagem incrível e você gosta mais dele a partir daí. Inclusive, uma das coisas que eu adorei na primeira temporada era a relação dele com a Heloise, que eu achei que não ia acontecer nessa temporada e depois teve uma cena ali muito especial. Enfim, Benedict maravilhoso. Mas é isso, também tem muitos pontos abertos que podem indicar que a próxima temporada também fale um pouquinho sobre o relacionamento do Colin e também um pouquinho sobre Heloise. Então vamos ver o que vai acontecer nessa terceira temporada, porque realmente muitos ganchos foram deixados aí. Agora vamos falar um resuminho de outros pontos da história aqui, né? A Su perguntou: pode me dizer se temos pelo menos um destaquezinho na Francesca ou ela vai continuar ofuscada que nem na primeira temporada? Junto a isso, a Josephine perguntou: fala sobre a Francesca, o Gregory e a Hyacinth.
Bom, gente, infelizmente os três continuam um pouquinho ali nas sombras, assim como foi a primeira temporada. Francesca, coitada, totalmente ofuscada, parece de fundo ali em uns momentos, não sei nem se ela teve alguma fala significativa. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho pra saber mais sobre. A Hyacinth tem algumas falas ali, tem um momento muito engraçado dela com o piano, principalmente ali no meio, que eu achei muito bom. E o Gregory foi, entre os três, eu acho que é o que aparece um pouquinho mais, apesar disso os três não aparecem muito, mas o Gregory tem uma cena muito fofa com o Anthony, que assim, eu gostei muito de ver e me deixou ansiosa pra quando chegar a vez deles. Agora vamos falar de outros detalhes que ninguém perguntou, mas eu quero comentar aqui, porque eu acho que vale também pra acrescentar em relação a essa temporada. A primeira delas são as músicas, né? Na primeira temporada a gente teve músicas maravilhosas de artistas pop gigantes que foram transformadas em versões em orquestra, e eu acho que ficou maravilhoso. Agora também temos novas músicas, já tinha sido anunciado antes da estreia, mas a gente vai ter Harry Styles, Miley Cyrus, Madonna, enfim, músicas incríveis, e são músicas que assim, não aparecem sempre, são bem pontuais ali em determinados momentos, mas quando elas aparecem, elas têm um impacto, elas parecem em cenas muito poderosas e que, assim, dão toda a diferença. Eu amei o começo que tem Madonna ali, eu acho que Material Girl tocando foi tudo. Diamonds da Rihanna também deu super certo. Aí agora, Sign of the Times do Harry Styles, toca numa cena muito boa, e o Wrecking Ball da Miley Cyrus eu acho que foi a melhor pra mim, foi o momento mais impactante de música. Agora eu quero comentar sobre duas personagens aí muito importantes nessa temporada que aparecem bastante. A primeira é a Lady Danbury, que a gente viu bastante em relação ao Simon na primeira temporada. Agora na segunda, ela é responsável por bancar, patrocinar e defender e também, enfim, apresentar as Charmas para o mundo. As Charmas ficam hospedadas na casa dela, ela que apresenta nos bailes, ela que apresenta pra rainha, então ela é muito significativa ali na história. Assim como Lady Bridgerton vai ser importante também, principalmente em relação ao Anthony, né? Ela tá louca pro filho se casar. E aí também é muito legal a relação de Lady Danbury com Lady Bridgerton, depois de já terem casado Simon e Daphne, agora tá tentando juntar duas pessoas diferentes ali no meio. Eu acho que elas têm cenas muito boas ali. Dito isso, eu tenho alguns pontos com Lady Danbury. Em alguns momentos ela dá conselhos muito bons, em outro ela dá conselho que se contradiz. E eu fiquei, ué, tem alguma coisa errada ali. Parece que ela tava, sei lá, ficou meio ambíguo. Mas assim, eu gosto de como ela conduz, mas em determinados momentos fico, ué, calma aí, moça. Já a Lady Bridgerton, Mãe Bridgerton, maravilhosa. Eu acho que ela acerta em todos os episódios, em tudo que ela fala. É muito importante aí pra história do Anthony. Ela dá conselhos muito bons pra ele, ela defende muito o filho, eu acho que é muito legal de assistir. Falando em conselhos, Daphne, vamos falar dela, né? Primeira temporada, nossa personagem principal. Nessa segunda temporada ela não aparece em todos os episódios, ela já tá casada, já tem filho, mas quando ela aparece, são momentos muito importantes e significativos. A Daphne é muito perspicaz, ela consegue também, como ela é irmã mais nova ali, mas também já casou e tem um pouquinho de sabedoria, ela consegue falar verdades na cara do Anthony que ele precisa ouvir, e a relação entre os dois tá muito boa. Ela tá ali como uma grande conselheira pra ele e também, tipo, ó, fique esperto. Então eu gosto muito de quando ela aparece, porque ela aparece quando ela realmente é importante. A gente vai ver um pouco do filho deles. Agora, do Simon, eu achei que logo no começo fossem explicar por que ele não ia aparecer. Não tem muitas menções pra ele. O que a gente vai ver é o que a gente vai deduzir, assim, que, ficaram em casa, sabe, não estão muito por aqui. Mas não tem grandes menções a ele, não. Não sei se roteiristas talvez tenham ficado tristes com o Reggie Jean-Page ter desistido de voltar, porque foi, assim, aparece uma vez o nome Simon no rolê e de resto a gente esqueceu. Meio triste, mas ok, Daphne faz um grande papel ali. Também quero falar da rainha, que ela também é muito importante nessa temporada, aparece bastante no enredo de vários personagens, principalmente em relação a Lady Whistledown. Ela é um grande ponto ali de, enfim, conflitos e de levantar o assunto e de se importar com o que tá acontecendo, mas também ela é muito importante na história da Edwina, e isso é muito legal. Eu gosto muito do desenvolvimento da relação de rainha e Edwina ao longo da temporada inteira, que eu acho que vai ser muito importante. Enfim, eu gosto da rainha, eu gosto de tudo que acontece ali, eu acho que ela é uma personagem que dá uma descontração boa pra série, e ela realmente tá ali sendo destaque. Agora, pra terminar, quem não foi destaque, e eu esperava tanto, foi o Newton. Newton, cachorrinho, nosso Cord ali,
Muitas expectativas foram criadas em relação a ele, e ele apareceu menos do que eu tava esperando. Ele aparece em alguns momentos chaves, momentos importantes, mas, assim, grande parte do que ele aparece, de fato, é algo que a gente já tinha visto nas fotos liberadas e no trailer. Não tem muita coisa além disso do que a gente já viu, e isso é muito triste, porque, enfim, as expectativas estavam altíssimas por aqui. Mas, assim, o que ele parece já rouba a cena. Perfeito, maravilhoso. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da segunda temporada de Bridgerton. Comenta aqui o que você achou das informações que eu dei, como tá suas expectativas pra série. E depois que você assistir, comenta aqui o que você achou, se você concorda com o que eu disse ou não. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que também tá ansioso pra segunda temporada de Bridgerton e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembra também de ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. E é isso, beijos!